A grande polêmica que a gente teve agora, 8 de junho, foi transformar o rol de procedimentos em taxativo. Fala disso daí. Eu quero ouvir alguém especialista. Cara, isso foi um caos. Primeiro, a palavra taxativa e exemplificativa não está na lei. Tá São bom. palavras jurídicas. Tá bom. Tá? Então, isso não existe na lei. A lei, quando ela foi criada em 98, ela falava do rol mínimo. Mínimo, tá bom. Rol mínimo. Então, se eu tenho um rol de procedimentos, isso aqui é o mínimo que a operadora de saúde tem a obrigação de cobrir. Procedimentos, Tudo exames, certinho, é isso aí. Tá. Tudo certinho. Consultas, exames, internações, tá tudo bonitinho aqui. Agora, se a operadora quer dar a mais, problema dela. Ela Negociou, cobra e dá de benefício. Exatamente. Cobra, dá de graça. Isso é um negócio. E aí que a gente tem o grande ato. É um negócio ou é uma bandeira política? Tá. Entendeu? Então, isso é um negócio. Como negócio, eu faço o que eu quiser. Desde que eu não dê a menos que a lei exige, que é o rol mínimo. Tá. Só que começou a ter problemas. Quais foram os problemas? Crianças, por exemplo, autistas, Tá bom. que precisavam fazer um determinado tipo de tratamento, como o tratamento não estava no rol, não era dada a cobertura. E aí, ação na justiça. Tá. Pessoas que tinham que fazer uma cirurgia bariátrica, que na realidade não era nem necessária, porque normalmente a cirurgia bariátrica ela vem muito mais ligada à obesidade mórbida, ou seja, aquilo que a pessoa tem uma doença que é gerada justamente por aquele excesso de peso que faz com que todos os teus índices corpóreos sejam alterados, e aí sim você tem a deliberação de fazer uma cirurgia bariátrica. Mas o médico dizia assim, não, faz o seguinte, você aumenta mais 15%, 20% no teu IMC e eu peço uma cirurgia bariátrica para você. Mas isso é fraude. E aonde você não tem fraude? Cara, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que é um instituto extremamente sério, ele diz, nas suas estatísticas, que 40% do uso saúde é mau uso ou abuso. 40%? 40%. Da utilização da saúde é mau Já uso incluindo ou abuso. Tudo. A judicialização ali. Tudo. 40% é mau uso ou abuso. Tá. Então, quando eu, por exemplo, isso é outra polêmica muito grande, medicamento off-label. O que é medicamento off-label? É aquele medicamento fora da bula. Então, por exemplo, quando você compra um medicamento, o médico te indica um medicamento, por exemplo, para os seus gases, você vai ler e lá está escrito que é para gases. Tá. Agora, quando o cara indica um medicamento de gases para um outro tratamento, você vai lá e diz, ué, mas isso aqui não está no tratamento. Tá. Então, isso chama-se um medicamento fora da bula. Então, muitos médicos que usam alguns tratamentos experimentais entendem que determinados medicamentos que eles recomendam, esses medicamentos servem para aquela patologia, mesmo que não esteja na bula. E com base? E aí pedem isso com base em protocolos mundiais, estudos que foram feitos. O que ocorre na realidade é que, como isso é fora da bula, não está aprovado pela Anvisa, por exemplo, para aquele tratamento, o cara entra com ação na justiça. Porque o plano não entrega. Porque o plano não vai entregar, porque o plano cobrindo a lei, aquilo está fora do rol, aquilo é um medicamento off-label, não é para ser entregue. Pode ser até um risco para o paciente. Pode ser até um risco para o paciente, mas o juiz dá ganho de causa. Então, assim, o que nós temos, o que acontece no Brasil hoje, diferente do mundo? Tá? O Brasil tem um produto fantástico. Diria a vocês que é o melhor produto que existe no mundo a nível de saúde. Só que ele tem um problema. Ele não pode ser chamado de seguro. Tá. Por que não pode ser chamado de seguro? Porque seguro é um ressarcimento de um prejuízo financeiro. Tá bom. O reembolso é um ressarcimento de um prejuízo financeiro. O seguro é para garantir que você seja ressarcido do seu prejuízo financeiro. Futuro incerto, beleza. Perfeito. O que eu faço com aquilo que é ilimitado? Suponha que o Tiago resolva fazer 500 consultas num ano. Pode. Não tem nenhuma regra que... regra hoje no produto eu posso. Pode, à vontade. Você vai sentir, eu quero ir nesse cardiologista, não gostei. Vou no outro amanhã, também não gostei. Vou no outro depois de amanhã, também não gostei. Meu plano é nacional. Eu vou em São Paulo, não gostei. Eu vou em outro em São Paulo, não gostei. Não, mas me disseram que tem um cara no Amazonas que é muito bom. Eu vou lá no cara do Amazonas e a operadora vai pagando. Então, você vê pessoas, por exemplo, quando você olha aquele famoso relatório de sinistralidade, né? Que é a relação entre o que a empresa paga para a operadora e o que a operadora gasta com a empresa,
né? E você vê lá pessoas com 40, 50, 60 consultas ao ano. Cara, quando você vai fazer 60 consultas ao ano? Acho nem num Você tá me dizendo, tratamento nem num pesado. tratamento pesado. É. Mas tem gente. E aí você vai ver uma fraude. Opa, peraí. Essa consulta aqui, na realidade, é um tratamento, não é uma consulta. Opa, isso aqui é uma fisioterapia. Não é uma consulta. Porque a fisioterapia, por exemplo, não precisa pagar. Não, precisa pagar, mas ela é muito mais barata que a consulta. Só que a clínica... Que o plano paga para o profissional. Exatamente. Tá. Só que a clínica, entendendo que aquilo é muito mais barato, ela faz uma jogada de entra nessa data, entra em data, como consulta. E a operadora paga. Só que aquilo não é consulta, aquilo é um tratamento. Entendi. Né? Então, assim... E é difícil auditar isso, né? É difícil auditar. Dá para auditar, tá? Mas tem coisas... Você vai auditar, e aí é o que eu digo sempre. Se você está falando de auditar 50 milhões de contas, é impossível. Porque cada conta tem uma variação de mais 20, 30, 50, 100, 200 procedimentos. Então, você vai auditar aquilo que chama atenção. Ou que chama a atenção do cliente. Aí o cliente reclama, pô, tá esquisito isso aqui. Aí a operadora, opa, peraí, deixa que eu vou lá ver. É difícil. Aí entra a tecnologia. Aí sim a tecnologia é importante. Mas antes da tecnologia, tem a educação do paciente de dizer o seguinte, cara, não vai para o hospital. Ou não vai 40 vezes. Vai para o médico. Aí o que aconteceu nesse mercado? A gente pegou, deu uma virada e voltou a um negócio antigo chamado médico de família, tá bom, que a gente chama hoje de atenção primária à saúde. Tá. O que é atenção primária à saúde? Não vai para o hospital. Vai para um centro médico, que as operadoras estão criando. A Bradesco criou a Nova Med, a Sul América criou outra, e cada uma cria o seu centro médico. Neste centro médico, eu olho você como um todo, e lá eu digo se você precisa ou não precisa ir para um hospital. Mas nós temos a cultura, dor de cabeça, hospital. E o hospital é caríssimo. Hospital. O hospital, pessoal, olha só. Quando você vai para um hospital, quando você entra no ambulatório de um hospital, você já está pagando o dobro ou o triplo do que você pagaria se você fosse num consultório. Entendi. Por quê? Ali é um local de emergência. Ali é um local para tirar você do risco de morte. O custo dele é maior. O custo é maior. O custo já é pactuado de ser maior. Então, se esse cara sai e vai para o hospital, tanto é que durante muitos anos os hospitais, as operadoras não colocavam coparticipação em hospitais. Tá bom. Colocava só no médico. Aí o médico dizia assim, olha, tal dia vai lá no hospital que eu estou lá e lá você não paga a coparticipação. Aí as operadoras começaram a ver que as pessoas estavam indo para o hospital para não pagar a coparticipação. Aí as operadoras vieram e começaram a colocar a coparticipação também nos ambulatórios hospitalares. Ou seja, se leva para a internação, não tem coparticipação. Mas se vai lá só fazer checagem, tem que pagar aquela coparticipação. Então, a coparticipação é um percentual que você paga sobre aquela utilização. Sim. Cara, eu falo pra caramba. Se você deixar, eu vou embora. Não. E é o que a gente estava até conversando antes, né? Eu não sou desse ramo de saúde, então eu tô com uma porrada de dúvidas. Não, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um plano, eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho um plano e tal. E aí eu vou lá e faço um monte de consulta desnecessário, eu vou para o hospital. Se eu optar por falar assim, ao invés de ir para o hospital, eu vou para uma clínica. Né? Eu vou agendar um médico e vou na clínica. Talvez este atendimento que vai ser mais barato para o plano faça com que o reajuste que vai cair lá no meu salário seja menor. Né? No salário não, reajuste da empresa. Da empresa. E se o produto é contributário, em que a empresa paga uma parte e você paga a outra parte, o impacto na sua contribuição vai ser menor. É aí que começa a educação. É isso que eu estava pensando. É aí que começa a educação. Por exemplo, por que eu tenho dedos de dizer para o Tiago, olha só, cara, você diz que ganha pouco, tá? Mas você já viu quanto você gasta no saúde? Você já viu qual é o teu impacto na saúde? Olha, a sua família gastou 40, 50, 60, 600, R$1 milhão. Aí o Thiago vai olhar e vai falar assim, cara, possível isso? R$1 milhão é prêmio de Big Brother, é prêmio de No Limite, nem R$1 milhão é prêmio de No Limite. Como é que eu gastei R$1 milhão? Gastou, cara. Seu filho teve um problema, você sabe que teve. Então, lógico que você não vai proibir, você não pode proibir, mas você tem que educar. Conscientizar, né? Conscientizar a pessoa. Eu estou dando aula
para corretores, dou aula em MBA também de algumas universidades, né? E assim, o que eu falo sempre para as pessoas é exatamente isso. Primeiro, o corretor não é mais um corretor. O corretor é um consultor. Ponto. Ah, mas por que você tem vergonha do nome de corretor? Não, ele é um corretor consultor. Acabou a coisa da transação. Eu preciso de uma coisa chamada relação. E o que é uma relação? E eu digo sempre às pessoas, não é uma relação de amizade. O cliente não é amigo, cara. O cliente é seu cliente. Você pode ter uma intimidade maior com o seu cliente, você pode, mas ele não é teu amigo. Depois das 6, né? Exato. Não, nem depois das 6, cara, que é pior, nem depois das 6. Você tem que ter um momento de poder dizer não para o seu cliente. Cara, isso aqui não dá. Você está pedindo, não é impossível. Se você tem uma intimidade muito grande com o cara, você não consegue dizer não. E aí, se você diz não, o cara fica chateado contigo. Então, você tem que manter sempre uma aproximação, onde você tem uma relação ética, que é o que é mais importante, que as pessoas menos trabalham isso, né? Eu dou aula de gestão de pessoas, e uma das coisas mais importantes é você falar de ética. Né? E importante entender que não é moral. O que é moral para mim pode ser amoral para você e vice-versa. A gente estava falando disso ontem à noite. Cara, ética é ética. Ponto. Cara, eu sou muito honesto. Cara, isso é obrigação. É lógico. Ah, eu sou muito sincero. Isso é obrigação. Então as pessoas se vangloriam de coisas que não são marketing, são obrigações. Quando eu falo demais que eu sou muito honesto, alguma coisa está errada, cara.